Olá, professoras e professores! Sejam muito bem-vindos a mais um Planejamento de Aulas de Tecnologia e Inovação, Programação. Eu sou a Jéssica Tambor, eu sou formadora na Start by Alura e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos, ondulados, tenho olhos castanhos, uso óculos. Hoje estou vestindo uma camisa azul com estampas florais. E não estou sozinha aqui hoje. Estou acompanhada da minha amiga Isabela. Tudo bem, Isa? Oi, Jé, tudo bem? Tudo bem. Olá, professores e professoras. Sejam muito bem-vindos a esse planejamento de aula. Eu sou a Isabela Soares. Eu também sou formadora aqui na Start by Alura. E eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara. Eu tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados. Eu tenho olhos verdes e hoje eu tô vestindo um casaco colorido. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a unidade que se chama Entrada e Saída de Dados, criando um gênio virtual. Vamos falar sobre a parte 1 dessa unidade. E os objetivos, então, vai ser conhecer essa unidade e explorar as estratégias pedagógicas para que vocês possam conduzir essas aulas durante a unidade. E aí é muito importante, professores, mostrar quantas aulas a gente vai ter nessa unidade. Então, essa unidade para o projeto completo, os estudantes vão passar por 8 aulas. Mas essa unidade, como a gente consegue ver aqui no PPT, ela está dividida em 2 partes. A primeira parte vai acontecer agora no segundo bimestre e tem 4 aulas. E a segunda parte vai acontecer no terceiro bimestre, que também tem 4 aulas. Isso mesmo. E antes de começarmos, eu vou mostrar para vocês qual que é a carinha do nosso projeto. Então, ele é ambientado aqui nesse fundo, é como se fosse uma nave espacial, né, onde tem um robô. E aí a ideia dele é que nesse jogo, os estudantes vão criar um jogo que adivinha o nome de uma pessoa com base em respostas sobre suas preferências, como livros, filmes, favoritos. Só que esse jogo, ele precisa de um intermediador para digitar as respostas do entrevistado. E é aí que está o truque do jogo, porque ele vai colocar em prática um truque na hora de digitar. Aqui vamos usar habilidades de língua portuguesa, levantando informações sobre entrevistados, e também a entrada e saída de dados, que é da BNCC de computação. Então, a gente vai ficar por aqui e a gente volta já já para dar mais informações sobre essa unidade. Bem-vindos de volta, professores. E agora a gente vai ver quais objetivos que os estudantes vão aprender durante essas 4 primeiras aulas. Primeiro de todo é compreender a lógica do gênio. Depois, ver um pouco sobre entrada e saída de dados. Depois, implementar variáveis para o armazenamento de respostas. E, por último, elaborar uma resposta final concatenando as variáveis. Lembrando, professor, para que você acesse o material do professor para poder consultar os objetivos de aprendizagem que são específicos de cada aula, tá bom? É um material muito importante e que está lá dentro do seu perfil de professor. Muito bom, Jé. E para desenvolver esse projeto, os estudantes vão trabalhar com o Start Lab. Lembrando que o Start Lab é um ambiente de programação integrado aqui da Start. Eles vão trabalhar com a linguagem de programação em blocos. Essa linguagem de programação em blocos ela é bem intuitiva para os estudantes, porque eles vão montando as programações como se fosse um quebra-cabeça. E vocês conseguem trabalhar os pilares do pensamento computacional também no Start Lab. Boa, Isa. E aí, professor, é muito importante que para essa unidade, antes de iniciar a unidade propriamente dita e dos estudantes verem qual que é o truque por trás do jogo, que você faça um momento de teste do jogo com os estudantes. Então, escolha ali alguns voluntários para serem entrevistados e você, professor, vai ser o intermediador, que é quem responde, né, digita as respostas ali no nosso jogo. E aí, depois que você fizer umas 2 vezes, tenta desafiar os estudantes a descobrir qual que é o truque que está por trás desse jogo. Alguns estudantes já vão perceber qual que é o truque conforme vocês vão digitando. Caso isso aconteça, peça para eles falarem para a sala toda o que eles observaram, tá? Então vai ser bem interessante essa dinâmica. Boa. E esse é um jogo, professores, que depende muito do entrevistador, né? Ele precisa ser muito estratégico quando ele estiver jogando ali. Por quê? Ele vai precisar fazer algumas perguntas pro entrevistado. E ele precisa saber o nome ou o apelido desse entrevistado. Ele vai fazer 4 perguntas pro entrevistado. E aí, as respostas que o entrevistado vai dar, ele vai precisar extrair a primeira letra que esteja no nome do entrevistado. Então, se o entrevistado deu uma resposta que não faz parte do nome dele, ele vai ter que ir fazendo outras perguntas para conseguir montar aí ou esse apelido ou esse nome do entrevistado. E aí, é importante lembrar que para computar essa letra, o estudante ele vai precisar colocar um ponto final ao final da resposta. E aí ele vai aproveitar a letra do nome. Isso mesmo. Então, vamos ver como que isso ficaria na prática, tá? Vou mostrar aqui no PPT. Por exemplo, se eu estou entrevistando alguém que se chama Ana, então eu quero que o meu robô ele acerte a palavra Ana. Ou seja, as respostas que eu for dar precisam começar com A, depois com N e depois com A. Então, aqui eu tenho a sequência de blocos, o algoritmo, então ele vai fazer essa pergunta, qual é o seu livro favorito?
E aí, ele está aqui registrado para aparecer só a letra 1 da resposta que eu for digitar, ou seja, só o primeiro caractere. No caso, o nome da menina é Ana. Só que o livro favorito dela é Harry Potter. Se eu escrever Harry Potter, ele vai registrar a letra H. Então, sendo estratégico, já que eu sou o intermediador, eu vou digitar acho que é Harry Potter. E aí, consequentemente, o nosso jogo vai registrar a letra A como a primeira resposta ali da pergunta. Lembrando que um conceito muito importante que eles provavelmente já conhecem, mas trazendo mais especificamente, toda vez que a gente digita a resposta, isso é uma entrada de dados, ou seja, a gente está dando informações para o computador. Agora, quando a gente coloca o bloco diga algo, a gente está pedindo para ele devolver uma informação para a gente. Então, isso é uma saída de dados. Essa entrada e saída de dados é o que dá o nome dessa unidade e também é um conceito de programação que é muito utilizado. Então, ele vai ser bastante aplicado aqui durante essa unidade. Boa. E aqui, professores, um outro conceito que vai ser muito utilizado também é o conceito das variáveis. Os estudantes vão ter que criar algumas variáveis para poder armazenar essas letras. Se eles tivessem só com uma letra precisando ser armazenada, eles iam poder usar só esse bloco de resposta, porque ele pega uma única informação e vai ficar ali com ela armazenada internamente. Só que como eu preciso de 4 letras, eu vou precisar de variáveis. Para cada letra, eu vou precisar criar uma variável diferente. E aqui é muito interessante, professor, que você estimule que os estudantes têm autonomia. Então, de repente, você constrói a primeira e a segunda variável junto com eles e depois peça que eles construam as outras. Porque é uma forma que você consegue também avaliá-los se eles conseguiram compreender o que é uma variável e como que cria uma variável. Isso mesmo. Bom, e depois que ele já tiver separado, então, ali, qual que é a letra 1, qual que é a letra 2, qual que é a letra 3 e a 4, ele vai precisar juntar todas essas letras para poder formar o nome no final do jogo. O nome disso em programação se chama concatenação, que é a junção de várias letras para poder formar uma string, que é uma palavra ou uma frase aqui na programação. Então, para isso, vai ser utilizado esse bloco de junte, que ele é o bloco de concatenação. Então, ele vai permitir que a gente mude a variável que vai ser criada, nome, para a junção entre letra 1, letra 2, letra 3. E aí, caso for necessário, ele também junta com a letra 4. Então, aqui como exemplo, no PPT, a gente tem letra 1, J, letra 2, E, letra 3 e letra 4, S. Então, no final, depois de concatenado, formou o nome Jess. Bom, e aí com isso, o nosso projeto parcial já vai estar completo. Então, ele já vai conseguir adivinhar a palavra, né, o nome de quem está sendo entrevistado. Porém, esse projeto ele ainda está bastante cru, ele não está ainda com informações elaboradas e ele ainda não está aplicando a lógica do ponto final. Então, caso o estudante esteja adivinhando o nome de alguém que tenha um apelido de apenas 3 letras, uma estratégia que o estudante pode utilizar é, na hora de responder a quarta pergunta, ele começar a resposta digitando o espaço. Porque assim, o nosso programa ele vai registrar o primeiro caractere que foi digitado, que no caso era o espaço. Então, isso vai ficar invisível aos olhos de quem está sendo entrevistado. Por exemplo, aqui na nossa imagem, a gente tem Gui, espaço, porém a gente não consegue ver. Então, ele conseguiu acertar o nome mesmo tendo 3 letras. E com esse projeto parcial já terminado, o estudante já consegue compartilhar ele na plataforma ao final da aula de número 4. Depois, no próximo bimestre, quando ele for dar continuidade à parte 2 dessa unidade, ele vai reiniciar a partir deste projeto parcial. Bom, ficamos por aqui por enquanto e já já a gente volta para ampliar o olhar do estudante. Bem-vindos de volta, professores. Bom, na aula de número 1, quando os estudantes aprenderem qual que é a lógica por trás do robô virtual, é interessante, professor, que você peça para que eles possam fazer um passo a passo de como que eles dariam essas instruções para algum colega que quisesse jogar esse jogo. Por que isso é importante? Porque isso trabalha um dos pilares do pensamento computacional, do algoritmo, já que ele vai ter que descrever qual que é o passo a passo. Então, um exemplo de como ficaria isso, né? Primeiro de tudo, você precisa saber qual que é o apelido da pessoa que você está entrevistando. Segundo, você não pode deixar que ela veja ali qual que é o truque por trás do que você está digitando. Terceiro, você sempre precisa começar as respostas com a letra do nome da pessoa. E assim por diante. Isso vai fazer com que você tenha certeza que os estudantes compreenderam a lógica do jogo.
Boa, Gé. E aí um conceito que pode ser um pouquinho desafiador para os estudantes, professores, é a questão dos sensores, né? Porque eles normalmente estão acostumados a usar um bloco que fala alguma coisa, mas que não espera uma resposta. E o bloco de sensor, ele vai falar alguma coisa e ele vai ficar esperando a resposta. Então a gente trouxe uma analogia que você pode usar com os estudantes. Então imagina que você está num restaurante e aí chega o garçom e ele pergunta: bom dia, você já consultou o cardápio? Qual que é o seu pedido? E aí o garçom, ele fica esperando e atento até você dar uma resposta. E aí, no caso, vamos supor que essa resposta seja brigadeiro. O garçom vai fazer uma ação a partir do momento que você falou brigadeiro, que é buscar o brigadeiro e entregar esse brigadeiro para você. Isso pode facilitar para o estudante compreender esse bloco de sensor. Isso mesmo. Bom, já na aula de número 4, os estudantes vão conhecer o conceito de concatenação. Esse conceito ele pode ser um pouco complicado para o estudante, então a gente trouxe aqui a definição dele. A concatenação, ela nada mais é do que a união. E aí pode ser a união de letras para formar palavras, a união de palavras para formar frases, ou a união de algarismos, né, para formar aí um número grande. E aí, um exemplo disso no dia a dia, que os estudantes estão muito acostumados a fazer, são pulseiras ou colares de miçanga, de contas, né? Muitas dessas miçangas têm letras gravadas nela, que os estudantes conseguem concatenar para formar uma palavra ou para formar uma frase. No caso, se a gente quisesse formar a palavra start, a gente deveria ali procurar as letras T, a letra A letra R, a letra S, tudo meio misturado, e depois a gente concatena todas essas letras para poder fazer sentido a palavra que a gente quer mostrar, que no caso é start. Bom, professor, caso tenha ficado qualquer dúvida, a gente tem o material docente dentro da plataforma. Então, a gente tem a formação docente específica desta unidade, onde você vai encontrar várias orientações didáticas, sugestões de verificação de aprendizagem e também sugestões de dinâmica que você pode aplicar na sala de aula para poder fixar os conteúdos que estão sendo trabalhados. E também tem a própria unidade, que é a entrada e saída de dados, criando um robô gênio virtual, que é a unidade do estudante, onde você também vai aprender a como elaborar aí esse projeto, para que quando chega na sala de aula você saiba exatamente quais blocos estão sendo utilizados e quais as lógicas por trás aí dessa programação. Boa, Jé. E aqui eu vou deixar uma outra dica para vocês, professores, que é o documento orientativo. A gente fala bastante deles. A gente sempre lembra para você não baixar, para você deixar o link de fácil acesso, porque a gente faz a atualização dele constante. Então é importante que você deixe ele ali para sempre ter ele atualizado. Isso mesmo. Bom, chegamos então ao final desse planejamento. Trouxe aqui na tela um QR Code onde você pode apontar a câmera do seu celular para poder deixar uma avaliação para a gente. O feedback de vocês é muito importante para que a gente possa melhorar a cada semana. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, terem ficado até o final com a gente. E agradeço também a presença da Isa por estar aqui. E até o próximo planejamento. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.